exemplo de uma planta, tá certo? Isso aqui a gente pode considerar aqui como se fosse uma sala, e de onde nós vamos começar a ter noção de uma planta elétrica, tá certo? O que são esses itens aqui? O que é essa simbologia? O que representa? Então é o princípio aí da instalação elétrica, e que nós vamos aprender sobre o diagrama elétrico e a planta elétrica. Primeiro, nós vamos ver quais são essas simbologias, que são as mais utilizadas aí em instalações elétricas. Esse primeiro aqui, isso aqui é uma tomada, tá certo? Isso aqui é uma tomada baixa, tá certo? Esse símbolo aqui, então ele todo sem estar pintado, a setinha, é uma tomada baixa. Esse aqui é uma tomada, tá certo? Isso aqui é uma tomada média, tá certo? E esse aqui é uma tomada alta. Então são os três níveis de tomada: tomada baixa, tomada média e tomada alta. Esse aqui é um interruptor. Interruptor simples. Tem um azinho aqui nele. Interruptor simples, certo? Esse aqui é um interruptor de duas seções. Duplo. Então, tem o Azinho e o Bzinho. Tá certo? De duas seções. E esse aqui é um interruptor de 3 seções. Tá certo? Esse aqui é um interruptor de 3 seções. Tem o A, o B e o C. 3 teclas dele. Esse aqui é o interruptor Esse aqui é o interruptor paralelo. Essa é a simbologia do interruptor paralelo. Tá certo? Esse aqui nós já vimos aí no início da aula. Esse aqui é o fase. Esse aqui é o neutro. Esse aqui é o terra. Tá certo? E esse aqui é o retorno. Tá certo? Esse aqui é o retorno, é o símbolo do retorno. Então, isso aqui basicamente é a introdução, é o inicial. E agora nós vamos trazer para a planta elétrica, tá certo? E o que é isso aqui? Isso aqui na planta significa um ponto de luz, tá certo? Isso aqui significa um ponto de luz. O que acontece? Vai ter essa referência dentro lá da planta elétrica, vai ser uma lâmpada de 100 watts, tá certo? Vai ser uma única lâmpada de 100 watts, tá certo? Isso daqui vai simbolizar onde ele vai ser ligado, né? Aonde esse ponto vai ser ligado? Ele vai ser, eu coloquei aqui o A, porque o interruptor, esse interruptor aqui, ó, simples, ele está aqui na planta. Então é esse interruptor A que vai ligar esse ponto de luz, tá certo? E aqui do lado vai ter o 1, eu vou colocar como 1. O que esse 1 é? É o circuito. É o circuito que esse sistema aqui pertence. Circuito 1, 2 ou 3, então, nessa hipótese aqui, o circuito 1 é o circuito de iluminação, tá certo? Agora nós vamos fazer aqui, basicamente, uma instalação, né? Então, primeiro nós vamos identificar onde está o quadro de distribuição. Então, eu vou colocar o quadro aqui como se o quadro de distribuição, que é sempre importante, ele não ficar à vista. Então, esse aqui é o símbolo do quadro de distribuição, tá certo? Então, o quadro de distribuição está aqui, ó. Está aqui na parede, tá certo? Então, simbolizando que vem da rede, da rua, vem para esse quadro de distribuição. Vamos colocar numa hipótese que aqui é um sistema monofásico, tá certo? Sistema monofásico, tá certo? Monofásico. Então, é composto por uma fase, um neutro e o terra. Tá certo? E o terra. Então, esse é o circuito monofásico em 110 volts. Tá certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, fase,
Tá certo? Lembra aí, fase, nós vamos ter o neutro, tá certo? Neutro e o terra, nós vamos ter o terra. Isso aqui já é o diagrama, tá certo? Nós estamos vendo nesse diagrama aqui, que é o diagrama. E agora nós vamos fazer a interligação. Então, eu poderia vir para cá, essa tomada vem para cá, esse interruptor vem para cá, essa tomada vem para cá, essa tomada vem para cá, essa tomada vem aqui, ela vem pelo alto, vem pelo baixo, pontilhando, passa por aqui, e essa daqui vem aqui, tá certo? Então, isso aqui é uma parte de uma instalação elétrica, tá certo? Certo, pessoal? Então, é isso mesmo, dessa instalação elétrica. Então, concluindo aqui, como que nós vamos fazer essa instalação? A mesma coisa lá do diagrama que nós vimos. Para esse interruptor, então eu sei que eu tenho o fase e o neutro saindo aqui, eu vou derivar, porque aqui só vai ter dois sistemas, tá certo? Primeiro sistema e o segundo sistema. Então, para o primeiro sistema, eu vou fazer uma saída aqui para simbolizar. Para o primeiro sistema, então eu saio com fase, saio do quadro de distribuição, um fio fase, que vai vir no interruptor, e do interruptor vai voltar o retorno. Então, sai um fase e sai um neutro para o primeiro circuito. Tá certo? Ele é do primeiro circuito. Isso aqui está simbolizando o primeiro circuito. Então, sai o fase e o neutro. O fase vem, passa por aqui, tá certo? E ele ainda continua vindo aqui por aqui. Então, eu tenho fase, tá certo? Que vai à lâmpada e que volta como o retorno. Então, eu tenho o circuito 1. Isso aqui, ó, eu estou entendendo que ele vai aqui e volta. Então, eu já liguei essa lâmpada aqui nesse diagrama aqui, nessa instalação, tá certo? E, consequentemente, por esse condutor aqui, que alimenta a rede central, vai passar o sistema 2, que nós podemos classificar que são as tomadas, um circuito só de tomada. Então, eu posso dizer aqui que vai passar uma fase, que vai passar um neutro e que vai passar um terra. Isso do circuito 2. Tá certo? Pela rede principal. Então, pela rede principal, por aqui a mesma coisa, vai passar fase, neutro e o terra, tá certo? Do circuito 2. Por aqui vai passar fase, neutro e o terra do circuito 2. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Por aqui vai passar fase, neutro e terra do circuito 2. Mesma coisa aqui, vai passar aqui fase, neutro e terra do circuito 2. Repare que eu estou fazendo na planta elétrica, para cada lançamento de cabo eu estou vendo que nessa tomada vai vir o fase, o neutro e o terra, e eles são do circuito 2. Para essa tomada aqui, que é uma tomada alta, fase, neutro e terra do circuito 2, tá certo? E aqui é a mesma coisa, desse lado aqui é a mesma fase, neutro do circuito 2, embora ele vai passar aqui, e aqui eu fiz um pontilhado que ele está no solo, tá certo? Tá vindo pelo solo, foi uma hipótese aí, tá certo? Então, basicamente, a introdução à planta elétrica é isso. Você vai, primeira coisa da planta elétrica, simbologia. Você vai ter que interpretar a simbologia, tá certo? Após interpretar a simbologia, você vai ter que extrair essa simbologia da planta elétrica. O que é uma tomada, o que é outra tomada, e aí você vai verificar da planta elétrica. E depois, consequentemente, você vai ver os circuitos e a distribuição elétrica, né, da planta. Tá certo? Isso aqui é a parte introdutória. Você começar a se ambientalizar com essa parte de planta elétrica é muito importante, tá certo? Essas informações aqui, e você vai ter o aprofundamento aí na planta elétrica, e depois você vai ter o fechamento da planta elétrica, tá certo? Essas aulas são aulas conceituais
Depois você vai ter o exercício dentro desse módulo e a resolução do exercício, né? E lá à frente você vai ver a gente extraindo da planta e fazendo o orçamento elétrico. Do mais é isso aqui, que você possa, sempre que olhar uma planta, olhe e visualize a simbologia. A simbologia vai fazer você ter uma noção da planta, né? E verificar as ligações da planta elétrica.